Olá, Sages! Como vocês estão? Bom, para quem caiu aqui de paraquedas, meu canal é novo e eu não estava com tanta assiduidade. Agora para novembro e dezembro eu pretendo ter mais assiduidade para terminar o ano. É uma leitura temporal e que, se não ressoar com você nesse momento, você pode compartilhar para que beneficie outras pessoas, né? Pronto. Eita! Já começamos com 8 de copas e com as de espadas aqui. Eu já estava embaralhando, Sages. E quem quiser uma leitura na sua energia pessoal, é só olhar o meu contato aqui na descrição do vídeo e deixar um comentário. Também um 10 de ouros. E tem uma novidade que eu desenvolvi aqui. Depois dessa leitura geral, que pode ressoar com você ou não, eu vou fazer uma leiturinha extra para amor, relacionamento, tá bom? No final dessa tiragem aqui, eu espero que gostem. É um outro novo método que eu desenvolvi, porque eu jogo... eu faço as tiragens do tarô no método próprio que ressoa comigo, e que eu não memorizo também. A tiragem do jeito que funciona para mim, e eu desenvolvi também para essa leitura extra, essa leiturinha extra, que vai ser para relacionamento depois. É também um método próprio meu que, enfim, não é cruz celta, nada disso. Bom, Rei de Espadas. E como vocês têm passado? Como foi o último mês? Eu sei que semana passada eu não coloquei vídeo, mas agora eu vou fazer vídeos sempre. O louco caiu aqui, vou aceitar. Caiu o 8 de paus e o 9 de paus. Do que estamos falando aqui, hein, Sages? E você começou com uma desilusão amorosa, se afastando de alguém. 9 de espadas. Você tá uma leitura aqui de algo que tá te consumindo, né? Não, caiu aqui um bolo, mas não caiu separado. 4 de ouros. Apego. Sai tanto apego aqui. 8 de espadas, que caiu junto com 8 de ouros, nessa ordem. Ai, gente. Cavaleiro de copas, até que enfim, porque eu tô achando essa tiragem aqui tão desgastante para vocês. Vocês estão num processo aí muito desgastante, hein? Ô, Sages. Eu acho que eu entendo, porque eu sou Sages no Sol, na astrologia tropical, né? Na Védica eu sou Escorpião. Então, vocês podem sentir aí serem Sagitários no Sol, Lua, Ascendente, ou Vênus também, né? Olha, um 9 de copas aqui. Ao 5 de copas junto com o mundo. Mas caiu uma carta extra que eu vou aceitar, o 4 de paus, tá? E o fundo do deck é um rei de ouros. Rei de ouros, alguém aí que quer materializar, frutificar, que tem a energia do fazer, tanto em termos monetários, mas como concretização de outras coisas, situações materiais, ou do próprio poder mesmo, de beleza, enfim. Vamos lá, Sages, vamos ver do que a gente está falando, né? Vocês estão começando aqui, ou recente, ou estão passando por um período de vocês terem deixado de lado, deixado para trás, ainda que momentaneamente, uma situação que pode ser de amor romântico ou não, tá? Mas a questão de sentimentos, vocês desistiram, ainda que temporariamente, pode não ser definitivo. E vocês sentiram essa necessidade de desapegar e de abrir mão, porque veio uma energia muito mental de que aquilo só não me basta. O intelecto veio assim, alguma coisa que eu ainda vou entender aqui na tiragem, óbvio,
não estava do jeito que tinha que ser, porque a minha mente diz que eu mereço coisa melhor. E quando você faz isso, realmente você concretiza coisa melhor, tá? Você materializa desejos, você materializa aspirações que você quer. Só que, deixa eu tentar entender aqui. Essa sua ação de ter deixado alguma coisa para trás, de ter aberto mão de alguma questão emocional sua, que te trouxe essa energia muito pragmática e que te traz realizações quando você usa esse pragmatismo, te deixou uma pessoa mais fria, mais calculista, mais pragmática, com mais frieza mesmo, apesar da sua intenção de se jogar para aquela experiência que você deixou para trás. Você deixou para trás alguma experiência emocional porque você sabe intelectualmente qual é o seu valor. Não porque você não queira ter se entregue para aquilo. Porque você achou que o que te foi ofertado de alguma forma, o que você teve que deixar para trás por opção, não tinha garantias, estava muito sem estrutura, não estava palpável. Era como se fosse uma aventura de que não ia trazer alguma estrutura necessária que a sua mente exige. Porque pode ter a questão do ego aqui. E aí você deixa rolar. Ó, vou seguir em frente, vamos ver no que é que dá, vou deixar rolar. Aparece aí muitos desafios, tá? Porque, na verdade, quando você deixou alguma coisa para trás, que foi por conta desse ego e desse pragmatismo seu, do seu valor, é óbvio, você tem que saber do seu valor, mas você queria ter embarcado numa jornada não aventureira no sentido irresponsável, não, mas não aventureira, mas uma jornada aventureira porque não te estava te dando uma base, uma perspectiva sólida de futuro ou do que pode acontecer. Então você resolveu, depois de abandonar, deixar rolar. E isso te traz muitos desafios, sabe? Porque você ficou na dúvida de um pensamento mental. Poxa, será que eu deveria realmente ter deixado para trás? Ou será que eu deveria ter embarcado naquela aventura? E aí isso tá te consumindo, tá te tirando energia não só mental, mas como também energia física. Porque você visualizou muitos obstáculos na frente, sabe? Porque não estava uma oferta palpável para você, uma opção palpável para você, em virtude de você saber o seu valor. Sabe o seu valor intelectualmente por uma questão de ego até. E isso está te consumindo, não só fisicamente, está gastando muita energia, como também mentalmente. Está te consumindo, você não está vendo perspectivas de um encontro, de um aconchego, de unir aquela vontade que você tem de se jogar numa situação que você resolveu deixar para trás, porque estava te ferindo e porque não estava de acordo com o seu alto valor. Pode ser também que tenha um apego aí em alguma situação. Então, da mesma forma que você deixou para trás alguma coisa que você achava que não estava satisfazendo o seu alto valor, com essa sua vontade, na verdade, de se jogar para isso,
e tendo se freado, se bloqueado, foi em virtude de alguma coisa muito arraigada que você tem, que você não consegue liberar, não consegue soltar. Tipo, eu tenho o meu status, eu tenho o meu valor, eu tenho a minha vida, eu sou assim, eu sou apegado a isso. Por que que eu vou me deixar me levar por uma situação nova que eu quero seguir, mas que não está me dando estrutura? É essa a questão. E aí, ó, o negócio só degringola, porque vem aqui você sem perspectiva do futuro, completamente estressado, com todas as dúvidas possíveis e imagináveis e pesadelos, se segue em frente, se volta atrás naquela coisa que você quis abandonar, você está completamente estressado, estressada. Se você desapegar dessa sua autoconcepção, não sei nem se a palavra é essa, tá? Desse seu ego do alto valor, não que seja errado, a gente tem que saber mesmo realmente o nosso valor. Só que de vez em quando a gente quer se jogar numa situação que não dá base, que não dá estrutura, mas não necessariamente ela é errada, né? Porque não adianta você deixar o que você queria para trás, porque não estava te valorizando da forma que você acha que tem que ser, mas em compensação também não desapegar e não seguir em frente. Ficar martirizando esse sentimento, essa história, os acontecimentos e não conseguir nem dormir. E entrar numa depressão. Agora, se você desapegar, porque você está aqui muito apegada, arraigado em seus valores intrínsecos, seja ele do seu valor enquanto pessoa, mas como valores morais e tal, apesar de aqui não tem nenhuma carta que fala dessa questão de moral, tá? É um exemplo. Se você seguir em frente, conseguir administrar as ofertas de uma nova possibilidade dentro daquilo que você esperava e que você abandonou porque achava que não ia dar em nada, pode chegar proposta, pode chegar convite, pode chegar oferta nesse campo emocional que você deixou para trás. E aí, ó, quando chega o convite, a oferta, quando você resolve desapegar e seguir no que você queria, o encontro vem, a celebração vem. Sacou? Isso quer dizer que está finalizado, que não vai te trazer decepções? Não. Mas o seu medo, o seu apego de seguir em frente, tendo deixado aquilo que poderia te magoar, que não estava te valorizando para trás, pode ter sido pelo medo da decepção, mas você se arrepende quando você deixa para trás. Porque quando você deixou aquilo para trás, de alguma forma não estava te valorizando, você se arrependeu depois porque você percebeu que a possibilidade de se abrir para o novo, para o desconhecido, que não estava te trazendo uma proposta concreta, poderia, apesar de tudo, te trazer essa oportunidade do encontro. E aí você se arrepende de ter deixado lá atrás. Mas o conselho aqui é se abra para essa oportunidade, ainda que de primeiro momento. Gente, eu tô falando isso para mim mesma? Ai, Jesus. Ainda que de primeiro momento você acha que não tá de encontro com o que você merece. Que pode ser que daí você desapegando desses pensamentos e dessa linha de raciocínio, sabe? Você se dê a oportunidade que mais à frente venha o reconhecimento que você quer, venha o convite que você quer, venha a proposta que você tanto anseia.
sem remorsos, sem medo da desilusão. E aí você consegue concretizar, olha, o resultado é bom, vem a carta do mundo aqui, você consegue fechar o ciclo, mas não é o fechar o ciclo que acabou, não. É que se concretizou o que tinha que se concretizar. A carta que caiu a mais aqui, extra, foi um 4 de paus, ó. Você vai ser valorizado depois. Foi legal ter caído essa carta. Você vai ser aclamado, você vai ser valorizada. Vai chegar o seu valor. Vão te dar o valor, vão te aplaudir, você vai ser apreciada, você vai ser exemplo. Caiu extra aqui, eu deixei uma carta a mais do que eu geralmente tiro. E o fundo do deck é o Rei de Ouros aqui, ó. O toque de Midas. Vai concretizar. Vai concretizar o que de início você abandonou porque não estava te valorizando do jeito que você queria. Interessantíssimo isso aqui. Conseguiram entender qual é a dinâmica da coisa? É essa dinâmica. É exatamente essa dinâmica. E aí, eu vou seguir aqui com a leitura extra de relacionamento, porque esta leitura geral acabou seguindo para um âmbito de um relacionamento, não necessariamente amoroso, pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento de amizade, tem vários tipos de relacionamento em que essa leitura aqui se encaixa. Essa minha leitura extra, eu tô fazendo específica para relacionamento mesmo, de amor, que não tem nada a ver com finanças, então eu só tô usando as cartas dos arcanos maiores, que são os da vida, né, do Saturno. Ou seja, dos karmas e dharmas, e também que são as 22 cartas, e também as cartas dos naipes somente de copas, que é o de relacionamento, das emoções, da água, da fluidez, do amor, que eu acho que é o que a gente está precisando muito, e muita gente está querendo tocar nesse ponto, porque quando a gente equilibra as emoções, já começamos aqui com 6 de copas, vou explicar. Quando a gente começa com as emoções, o 6 de copas com o imperador. A gente, quando alinha, equilibra, entende as próprias emoções, os próprios relacionamentos, a própria vida, até os relacionamentos amorosos, isso ajuda, óbvio, né? Até mexe com o chakra do coração cardíaco, que é o quarto chakra, o centro dos 7 chakras. Você vai e ajuda de alguma forma a também alinhar as outras áreas da vida, tirar os nós das outras áreas da vida. Então, se você precisar de uma leitura, eu como terapeuta holística, de uma leitura pessoal na sua energia, os meus contatos estão aí na descrição do vídeo, mas vocês também podem deixar nos comentários. Vamos seguir aqui, que daí eu faço de uma forma diferente. Então, você começa aqui, eu não vou dizer saudade, mas talvez com um sentimento de nostalgia de algumas coisas, situações que aconteceram, que passaram. Pode ser também que você esteja num momento de um encontro com você mesmo, com a sua criança interior, com o seu passado. E isso pode ter a ver com uma questão, tá? O 6 de copas aqui, com o imperador. Talvez você tenha sido muito autoritário ou muito autoritária consigo mesma, tá? E aí isso te faz analisar de alguma forma, você analisar as suas situações passadas, sejam elas por saudade, sejam elas por autoavaliação, ou sejam elas até para perdão consigo própria, tá? Vamos ver por que acontece isso nesse momento agora? Caiu várias aqui, eu quero tirar só 2.
porque essa jogada é diferente, a tiragem é diferente do que eu faço para tiragem geral. Tá. Por que veio essa emergência agora do encontro consigo mesmo, da nostalgia, ou talvez da sua criança interior, reavaliando quando você pode ter sido muito cruel ou exigente com si própria? Porque aqui vem os enamorados. Talvez a vida neste momento esteja te obrigando a se reavaliar e para fazer escolhas. As escolhas podem ser entre duas pessoas, ou pode ser escolhas entre continuar só, né, com as suas lembranças, com as suas questões, ou se abrir para o relacionamento. E quando você faz isso, ó, caiu aqui a sacerdotisa, você entra num processo de interiorização para seguir a tua intuição. A vida pede que, para você ter o equilíbrio até da autocura mesmo, do encontro consigo mesma, para depois estar aberto para fazer as escolhas de relacionamento, você siga a sua intuição. Você entre por uma análise interior. E aí vem o julgamento, que quer dizer o quê? Quando você consegue trabalhar e se perdoar e se analisar e seguir a sua intuição, não sendo tão dura consigo mesmo, você pode ser responsável, mas não precisa ser dura, né? Não precisa ter dureza. Você consegue ter a capacidade de avaliar dentro das suas questões pessoais e éticas o que você quer fazer, o que você quer seguir e como você quer seguir. Porque muitas vezes, gente, as pessoas querem ter um relacionamento, mas não estão preparadas para aquilo. Por quê? Porque para a gente receber, a gente também tem que dar. Então, eu gosto de dizer uma frase que diz assim: se eu quero que as borboletas venham, basta deixar o meu jardim florido, que elas vão aparecer. Não vou sair por aí caçando borboletas. Cuido do meu jardim, adubo, aro a terra, faço a minha autocura, a minha limpeza interior, o conhecimento, né? O conhecimento de si mesma, para quê? Para você ter o que oferecer. Você não consegue olhar as estrelas se não olhar para o céu. Então você não consegue se abrir para o amor, para oferecer também o acalento, o aconchego, o sentimento, se você não se conhecer. E a outra carta aqui que cai é a Imperatriz, olha. Quando você entra nessa análise, né, da nostalgia, da saudade do encontro com a sua criança interior, baseado nas suas éticas, responsabilidades, propósitos, sem precisar ser dura consigo mesma, e você faz essas escolhas se você quer continuar só, se você não quer, e aí você se interioriza, segue a sua intuição, segue o seu feminino, sabendo discernir o que realmente você quer ou não, julgamento, você se apropria do seu poder. E aqui na carta do Imperatriz, você se apropria do seu poder, mas é uma carta do poder de Mãe Terra, do poder da frutificação, do poder da gestação, do poder do colher os frutos dentro do tempo certo que tem que ser. E por que está acontecendo tudo isso, ou vai acontecer isso tudo? Por que está essa energia toda para vocês aqui? Vamos ver o que vem. Um 9 de copas, ó. O 9 de copas é quando você tem uma celebração dentro do que você quer. Pode ser uma celebração com outro, pode ser um encontro com outro. Nessa carta aqui é diferente, eu sigo, tenho 9 de copas aqui na geral que eu coloquei, ó, no tarô mitológico que eu sigo, e agora caiu 9 de copas de novo nessa leitura específica para relacionamento. Aqui fala do encontro do amor, que é o 9 de copas, e aqui também fala de você no topo, porque pode ser um encontro consigo mesmo. Você estando preparada para o relacionamento
e vindo essa concretização, ainda que o relacionamento seja com você mesmo. Não é solidão, é solitude. Mas para esse processo, você tem que passar por aquilo tudo ali. Vamos ver por que vai chegar, se vai aparecer alguém nesse caminho, né? Apesar desse 9 de copas, 2 9 de copas aqui, ó. Só tá caindo cartas boas, tanto dos arcanos maiores quanto de copa. Não caiu nenhuma carta ruim. O 6 de copas pode ser considerado ruim para alguns, mas eu não acho que seja uma saudade, uma nostalgia do passado. Pode ser um encontro consigo mesma. Ó, e o 10 de copas? Quando você se apropria, tá? Disso tudo, você se prepara, você se cura, que você se apropria e tem aqui a bênção do 9 de copas, da realização, você chega no ápice no 10 de copas. Ou seja, primeiro você tem a realização consigo mesmo. Você estando pronto para finalizar. Não é finalizar de acabar, é para completar aquele processo. E aí, isso perpetua. Entender essa dinâmica? Muito legal, Sages. Eu tentei colocar o título aqui. Mas é muito legal. Fundo do deck, Cavaleiro de Copas. A proposta vem. Alguém vai chegar aí e vai te aparecer e você vai estar pronto para receber e para se abrir para esse encontro. Deixa eu colocar o título aqui. Bom, da tiragem normal... senão eu esqueço. Da tiragem normal, se abra que o encontro vem, né? Se abra para conquistar o mundo. Vou colocar isso porque termina com a carta do mundo. E a extra de amor, extra amor. Se cura que o amor vem. Depois eu vejo se eu mudo, é só para eu não esquecer o que eu vislumbrei aqui. Gente, mas tá uma tiragem tão linda, Cavaleiro de Copas aqui no fundo, que essa emergência do amor, se você realmente não estiver curado, não estiver bem, se você lá no 6 de Copas, né, no seu encontro, que pode ser até com a criança interior ou com seu passado, ou com questões que você tenha que resolver, porque talvez a vida tenha sido muito dura com você, ou você mesmo, consigo mesmo, e aí você tem que passar por esse processo todo de interiorização, de valores, de saber o seu valor. E aí vem o encontro. Você sabe seu valor. Vai ser reconhecido. Gente, o título não pode ser enorme assim, né? Mas vamos lá. Então é isso, Sages. Eu adorei essa leitura de vocês. Enfim, adorei. Se preparem para o encontro. Cuidem do jardim para que as borboletas venham, sabe? Olhe para o céu para poder enxergar as estrelas. Não adianta querer enxergar as estrelas olhando para frente, tem que olhar para cima, né? Não adianta também não estar preparado para receber o que chega, para concretizar o seu relacionamento. O caminho tem que estar livre, você tem que estar aberto e com as feridas curadas. Sensacional. Dentro dos seus valores, tá? Dentro do seu poder. Você não precisa abandonar os seus valores e o seu poder. Não. É só se abrir mais e ter um pouco mais de coragem. Adorei. Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários se ressoou com você. Indique para alguém, me ajudem nesse processo. Até o próximo vídeo.